Eu ia dizer que um deles é divertido, mas na verdade os dois. Né? A minha filha, para quem conhece, ela mora na Inglaterra com a mãe, ela tem 16 anos, e há pouco tempo, ela se ateia, a gente diz ateia, o feminino de ateu é ateia, esquisito, né? Isso é boa, né? Mas enfim, ela dizia que não acreditava em Deus e tal, né? E na verdade eu estive conversando lá com a esposa de um professor dela, o dia que eu fui à igreja, quando eu estava lá, e eu disse que eu acho que ela não é de fato ateia, porque para você ser ateu, você tem que ter mais maturidade, comparar as coisas e adotar uma posição filosófica que você diz, Deus não existe. O caso dela é mais assim, um desapontamento, vamos dizer, né, com Deus. Aquelas perguntas, se Deus existe, por que tanta miséria no mundo, por que tanta violência, por que eu tenho um nariz tão grande, essas coisas. Isso ela disse aqui. Isso na realidade, perguntas que todo mundo faz antes da gente começar a entender os motivos de Deus. E ontem foi um dia para mim de mudança, estou, né, fazendo a mudança, então eu tive que voltar ao apartamento sudoeste para poder falar com ela pelo Skype, né, porque eu estou sem internet aqui e vou ficar por um tempo. Aí a gente estava conversando e estava num momento difícil, porque a mãe fez cirurgia, teve que fazer uma cirurgia ontem, então ela estava um pouco na casa de uma, às vezes eu passava um fim de semana, e lá ela começou a frequentar. Eu, quando eu estive lá, eu podia 2 domingos na Igreja Batista e um domingo a uma outra igreja, que é uma igreja independente pentecostal como a nossa, só que ela é maior um pouco. E um dia ela foi convidada por uma amiga dela que é da escola e frequenta essa igreja. A cada 15 dias eles têm um grupo de jovens na sexta-feira. E ela foi convidada a participar, ela foi, eles saíram à noite distribuindo chocolate lá pela cidade, diziam que o povo era meio desconfiado. Mas enfim, ela gostou, ela voltou. Teve um dia que o pessoal lá é batizado em piscina também, igual aqui, até porque lá é frio, se não for uma piscina quentinha, só vai ter, como é que é? Só vai ter ímpio, né? E ela até brincou, quer dizendo que quando o pessoal disse que alguém foi tocado pelo Espírito Santo, assim, a mão dela quase levantou, né? E ontem eu estava conversando com ela, eu falei, olha, vamos ver que horário você vai estar, domingo, qual é a sua programação, porque eu vou ter que voltar ao apartamento ainda algumas vezes e vou ter que falar com você daqui, porque lá no apartamento novo não tem internet. Então eu preciso saber que hora você vai estar em casa. Ela falou, vamos ver a programação para hoje. Bom, de manhã, depois do café, I'm going to church. Aí eu tive que rir, né? Eu tive que rir. Quando ela falou que estava a programação dela ia à igreja, eu agradeci a Deus e dei risada muito espontânea. E ela, em resposta, me deu o dedo. E o outro testemunho, na semana passada, na verdade, a Cris ia trazer a palavra, mas a Arabi me pediu que eu iria fazer a mensagem inicial, como a Verônica fez hoje, e a Arabi me pediu que tivesse alguma coisa preparada, né, em caso de a Cris ter algum problema, né, o carro quebrar, aquelas coisas que acontecem quando o inimigo se coloca para tentar colocar obstáculos na nossa frente. Como aconteceu uma vez quando a pastora não estava, o Jonathan ia pregar, e o carro dele se quebrou, e a gente foi lá buscar, e a pregação começou com 1 hora de atraso, mas ela começou. E então eu tinha preparado essa palavra, que é do livro, são 2 capítulos do livro do Rick Warren. Eu ia até trazer o livro para vocês verem, mas esse aqui não vale mais, tá? Já tem uma edição nova, com 2 capítulos a mais, que eu até já comprei para levar para um colega de trabalho. Mas enfim, é desse livro. No Antigo são os capítulos 30 e 31 que falam da sua forma. E interessante que no primeiro dia que eu fui à Igreja Batista lá na Inglaterra, foi isso o que o pastor Robert pregou, o shape, né? Mas era exatamente isso, falando de cada um dos pontos. E quando eu assisti a pregação dele, eu falei, legal, isso aí é um tema recorrente, é um tema que Deus quer passar para a gente. E quando eu tiver a próxima oportunidade de levar a palavra, eu acho que eu vou fazer isso. Como Deus não falou nada em contrário, estamos aqui. Mas aí vem o segundo testemunho. Eu preparei no final de semana, eu preparei assim, eu peguei o livro, eu reli, eu anotei, né, porque ela me falou na sexta-feira. Eu falei, não, para domingo que vem eu quero fazer uns slides, né, o audiovisual, ajuda, etc e tal. E só que ontem, né, um dia muito corrido por causa da mudança, tive que
fica lá horas e horas esperando o cara desse cara que nunca foi, um outro cara que ia colocar um painel, ele colocou, e eu ainda tinha que voltar para lá para poder falar com a minha filha. Então 6 e pouco eu voltei correndo para casa. E o meu telefone, eu tenho um carregador com um adaptador e ele perdeu um pino, então estava acabando a bateria, eu não conseguia carregar, porque o pino é em inglês. E eu tinha que sair comprar esse pino. E resultado, comprei o carregador à noite, lá no shopping Terraço, mas eu cheguei em casa só 10 horas da noite. E eu tomei um banho e fui preparar os slides. E quando eu estou ali, nem pelo meio ainda, o computador apaga. A primeira coisa que eu penso, tinhoso, né? O computador apaga, assim, rapaz, eu perdi o trabalho todo, apaga no meio. Mas aí eu observei que a bateria do meu computador é velhinha, a bateria ela dura pouco tempo, né? Aí eu observei que aquele apagar era típico de quando acaba a bateria. E como eu andei mexendo nos fios, eu devo ter puxado. Eu falei, é verdade, coloquei de volta, o computador acendeu. Eu falei, 1-0 para nós. E eu continuei. Passados 10, 15 minutos, lá onde eu moro, eu tenho que acender as 2 luzes da sala, porque o computador fica assim no nicho, para eu poder, trabalhar. Um estouro de lâmpada e todas as luzes do apartamento se apagam. Eu falei, tinhoso de novo. Aí eu fui acender e as luzes estavam de fato apagadas. E falei, põe agora, gente, como é que eu vou terminar no escuro? Não tem jeito, né? Mas aí eu percebi que as lâmpadas tinham se apagado, mas o computador não, e o reloginho do micro-ondas não. Eu falei, então deve ser só a iluminação. Então fui lá com a luz do computador, abri um negocinho de elétrico lá, de disjuntores, e de fato o único disjuntor que tinha caído era da iluminação. Eu virei Fiat Lux de novo. Menos a lâmpada que eu precisava, porque aquela que ele queimou. Mas aí eu tinha uma lâmpada, trouxe, coloquei em cima e terminei a mensagem. Então é interessante que todas as vezes, a pastora fala muito isso, que as pessoas começam a se levantar para passar a mensagem de Deus, o inimigo se levanta para tentar impedir. E a gente reconhece facilmente quando é um obstáculo que Deus coloca na nossa vida para que nós o superemos e aprendamos alguma coisa com ele, e quando é um obstáculo apenas que tem a intenção de nos impedir de transmitir a palavra. Então, conversando com esses 2 testemunhos, a gente já ganha mais um tempinho, uma conversinha, né, pastor? Eu gostaria então de começar falando sobre a questão de servir a Deus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que seja uma grande manhã, um grande domingo, que seja uma grande semana para todos. Que a Tua Palavra chegue, Senhor, em nossos corações, que a Tua Palavra chegue nos lares, dos que estão aqui, dos que não vieram, dos que não puderam vir por algum desses motivos que a gente comentou. E te pedimos, Senhor, que a gente saia daqui um pouquinho mais próximo de Ti, dispostos a fazer a nossa missão na terra, que é divulgar as boas novas da Tua segunda vinda. Amém. Agora vamos ver aqui. Já ir para frente, né? Não é isso. Tem que apontar para o... Assim. Esse aqui é o mocinho. Esse aqui vai ir para frente. Não está sonando, não? Vamos uma lição então, né? Por gentileza. Então a gente começa aí com uma citação de Jó. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. É isso que a gente está falando, nós somos feitos por Deus. A ideia dessa mensagem é que nós somos formados para não outro motivo do que servir a Deus. E Jó fala isso, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Então é interessante até a distinção dos 2 verbos, formar no sentido de repente, moldar o barro, e fazer, no sentido de fazer quem você é através da agregação de outras coisas na sua vida. Cada criatura tem qualificações especiais. A gente é como a impressão digital. Você não vai achar 2 pessoas com a mesma composição de qualidades e qualificações. O livro ele cita, por exemplo, arquitetos. Pense no arquiteto, quando ele está preparando uma planta, um projeto, uma casa, a primeira coisa que tem que perguntar é isso: para que eu quero isso?
para que vai servir esse prédio? Porque isso vai orientar. Se eu quero uma casa construída em Brasília, bem arejada, por causa da luz, ela tem um formato. Se eu quero uma casa bem quentinha, em Curitiba, protegida do frio, ela tem outro. E as duas são casas. Então, assim como o arquiteto pergunta para que propósito o meu projeto, para que vai ser usado, assim também Deus tinha um propósito quando nos formou. Então, não há produção de série, nós não somos linha de montagem. Deus fez artesanalmente cada um de nós. É por isso que todo mundo é diferente fisicamente, é por isso que todo mundo é diferente espiritualmente, é por isso que até gêmeos não dividem mais do que a aparência externa. Todo o resto é diferente. E a cada um de nós, Deus espera que cada um de nós desempenhemos um ministério. Um ministério. Que é a nossa ação dentro da casa de Deus. Agora, esse ministério não é igual para todo mundo. É um específico, né? É um para mim, é outro para a Alessandra, é outro para a pastora. Ele é singular. Porque não há dois ministérios completamente iguais. Eles podem ser parecidos, mas eles não são iguais. Então, tudo que acontece conosco na nossa vida tem algum significado. Nada é insignificante. Eu acabei de dar 2 testemunhos o segundo das tentativas que o inimigo fez de impedir que eu desenhasse esta bela obra de arte que está aqui. Então, qualquer pequeno detalhe tem um significado, positivo ou negativo. Então, cada um de nós tem, e é isso que a gente vai ver aqui, nós temos habilidades variadas, nós temos interesses variados, nós temos talentos, nós temos dons, mas tudo isso tem um propósito, que é ser usado para a glória de Deus. Ok? Por exemplo, nós falamos de obra de arte, mas a obra de arte é uma coisa genérica. Pode ser uma pintura, pode ser um livro, é uma obra de arte, mas já são 2 coisas completamente diferentes. Pode ser uma escultura, eu pus aqui porque está chegando a Páscoa, né? Mentira, nem tinha percebido. Ou pode ser uma sobremesa bem montada, não vou falar agora que ninguém está com fome ainda, né? Tudo é obra de arte. Mas não só diferem, mesmo 2 pinturas, sempre 2 pinturas, mas são diferentes. Elas não só são diferentes na sua aparência, como são diferentes no veículo pelo qual a pessoa escolheu externar essa obra de arte. Daí vem, né, que está nos capítulos 30 e 31 do livro velhinho, velha edição, o novo, tem uma capa mais bonita, já está à venda aqui no nosso café, em promoção por R$39,90, né, pastores? Adquiram e vocês ainda ganham um muito obrigado. Aí o Brickwork forma essa sigla, né? Em inglês é shape, também quer dizer forma, então em português foi se adaptando para passar a mesma mensagem. Quando Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita para realizar. É aquela história que a gente fala, Deus capacita os escolhidos. Ele não necessariamente escolhe os capacitados. Até porque se for um capacitado que não é um capacitado para a obra dele, de que vale? Nessas 5 fases, então, a gente vai ver o F de formação espiritual, o O de opções do coração, o R de recursos pessoais, modo de ser, área de experiências. São essas 5 coisas que te dão a forma. São essas 5 coisas que fazem com que a minha forma, e eu achei interessante, pastor, que a gente pode pensar também em forma. Em português valem as duas, né? Pode ser a sua forma ou a sua forma. Embora em inglês só o shape é só para forma, mas pode ser forma ou forma, você pode usar indistintamente. São essas formações que fazem com que a minha forma seja diferente de cada um, e de cada um diferente de cada um, etc, etc e tal. Forma espiritual. Então começa ali em 1 Coríntios 2,14, ele diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Alguns dons demoram mais que outros para chegar, algumas pessoas demoram mais que outros para receber. É por isso que eu não vejo ainda, né, pastor? Então a gente tem que ter paciência, perseverar.
Mas se você não está imbuído do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para que você vai receber? Para que Deus vai te dar um dom para fazer a obra dele, se não for pelo Espírito Santo? Essa é a ideia básica. Nós não merecemos esses dons. Nós também não adquirimos esses dons. Esses dons nos são dados por Deus. Daí a palavra dom, que é de dar e dado, e em inglês, que é gift, que é um dos sinônimos para presente. Então, um dom é um presente de Deus. Assim como a salvação ninguém merece, a gente recebe a salvação pela misericórdia de Deus, os dons são a mesma coisa. Nós não escolhemos, Deus é quem escolhe por nós. E aí em Coríntios, é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide cada dom e o conjunto de dons que cada pessoa deve receber. Por quê? Porque ele criou cada um de nós com um propósito. Obviamente ele vai saber que composição de dons e habilidades ele vai nos dar para atingir esse propósito. Ainda no F, de forma espiritual, o livro chama a atenção para esse ponto. Se alguém tivesse todos os dons, ele não precisaria de mais ninguém. Isso então tornaria desnecessário um dos objetivos do Senhor, que é fazer com que nós aprendamos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. É por isso que a gente ora em conjunto, é por isso que a gente se reúne no café para conversar e orar, porque nós dependemos uns dos outros. Agora, se eu tenho todos os dons, por que eu vou precisar dos outros? Daí é totalmente contrário ao que Deus quer para nós. Em Coríntios ainda diz que um dom espiritual é dado a cada um de nós como um meio de ajudarmos a toda a igreja. E a gente vai ver aqui mais para frente, depois a gente comenta sobre a realização individual, porque a gente tem a missão, que é externa da igreja, e nós temos o ministério, que é dentro da igreja. E aí a gente, eu ia dizer pode, mas a gente deve utilizar os dons que a gente recebeu de Deus. Isso é essa relação espiritual com Deus que se manifesta, entre outras coisas, pelo exercício dos dons. O Rick Warren chama atenção para duas coisas: a inveja e a projeção do dom. A inveja do dom é aquela história de se comparar com os outros, Por que a Juliana, que acabou de chegar na igreja, consegue receber uma visão de Deus e profetizar e eu não consigo? Por que aquela pessoa tem o dom de, línguas e eu tenho dificuldade? Essa comparação, ela é equivocada e inútil. Porque, nós já falamos, cada pessoa tem o seu conjunto de dons. Então você não tem que almejar ter o dom. Eu gostaria de tocar violão tão bem quanto o Jonathan. O Jonathan tem o dom de tocar o violão e cantar e louvar o Senhor. A gente pode tentar acompanhar, mas não é? E a questão da projeção do dom. Eu tenho o dom de tocar violão. Então eu acho que todo mundo tem que aprender a tocar violão e a gente vai fazer uma grande reunião com o Senhor de violeiros. E todo mundo tem que estar entusiasmado com esse meu dom, porque eu quero que todo mundo tenha. É tentar projetar isso. Isso também não é uma coisa que tem utilidade nenhuma, porque os seus dons são o seu conjunto. Não necessariamente vai despertar o entusiasmo de todo mundo. Então, essa relação espiritual, essa identificação de dons que Deus nos deu de presente, é uma chave. É uma chave para que a gente descubra qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos para a segunda letrinha, então, da forma. Primeiro nós vimos que dizia respeito ao Espírito, a formação espiritual. As opções do coração. Então a gente pode falar que o conjunto de desejos, de esperanças, de interesses, de ambições, de sonhos, de afeições, a gente representa pelo coração. É por isso que a gente diz, ama Deus de todo o coração, é por isso que o coração representa o amor de um casal, é por isso que às vezes
a pessoa fala assim, uma pessoa, sei lá, muito despegada, muito racional, ele tem cérebro, mas não tem coração. O coração representa um conjunto, que inclui afeições, que inclui emoções. E é com esse coração que a gente deve estar preparado para servir a Deus, para divulgar a palavra. Assim como a água, está em Provérbios 27, 19, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. E quando você começa a conhecer um pouco mais uma pessoa, você já vai conseguir perceber o que a motiva, como ela responde às situações, como ela se coloca, às vezes, numa situação diferente. É por isso que é o coração, né? O coração que dita, ou o coração que representa, nesse sentido, as coisas que a gente diz, o que é que a gente está sentindo, como é que a gente age, o que a gente faz em relação às coisas que a gente está sentindo. E isso pode ser sintetizado numa expressão que o Rick Warren chamou de compasso emocional. Esse compasso emocional nos dá as pistas sobre aonde nós deveríamos estar servindo. É aquela questão da escolha do ministério, ou melhor colocado ainda, da descoberta do ministério, porque não somos nós que escolhemos. A paixão por esse ministério tem que estar presente. E o compasso emocional, as coisas do coração, o que nos motiva internamente, nosso conjunto de interesses e sonhos, trazem pistas sobre aonde a gente deveria estar servindo. De novo a questão da chave. Esse compasso emocional ele é então uma chave para a compreensão da nossa capacitação para o serviço. Porque Deus vai nos capacitar, como tem nos capacitado até aqui, e vai nos capacitar tanto quanto for necessário. O compasso emocional já te dá essas dicas. É uma chave para uma descoberta. A gente tem interesses inatos, né? Às vezes desde pequenininho você já via. É interessante, eu tenho um grande amigo meu, ele faz aniversário uma semana antes de mim, ele é um ano mais velho. Foi meu colega de faculdade. Então às vezes a gente fica tempo sem se falar, mas no dia 11 de março eu ligo para ele para desejar feliz aniversário. Aí quando termina a ligação ele fala assim, então até semana que vem, que ele vai me ligar de volta em exatos 7 dias. E eu conheci os filhos, eu sei quando ele conheceu a esposa dele, numa festa que a gente fez na odontologia, eu vi nascer os 2 filhos, quer dizer, eu conheço a vida deles de longo tempo. E é interessante observar os 2 meninos, como tem uma personalidade completamente diferente, sabe? Um mais extrovertido, mais tranquilo, o outro mais focado, mais quieto, de 2 anos de idade para frente. Era impressionante, o moleque tinha 2, o outro tinha 4, e você já percebia exatamente a diferença. Porque nós temos interesses inatos, que começam a se consolidar com o tempo. A gente não deve ignorar, porque esses interesses também vieram de Deus, e também são uma pista para o nosso ministério. Quando a gente faz uma tarefa que a gente não gosta, ou que a gente não faz com entusiasmo, dificilmente a gente vai se destacar, seja no trabalho, seja entre amigos, seja no serviço de Deus. Daí a importância da gente ouvir o coração para saber exatamente onde Deus quer que a gente esteja servindo, porque nós devemos servir a Deus apaixonadamente. A paixão é uma palavra que representa a questão do coração. E esses impulsos externos, de novo, podem ser um indicativo do ministério de cada um. Glória a Deus. Amém. Quando a gente está servindo a Deus de coração, a gente serve primeiro com entusiasmo. Então a gente tem tanto entusiasmo que não é necessário ninguém chegar e tentar motivar, usar técnicas de motivação, dizer que é um desafio. Nada disso é necessário. Ninguém está esperando recompensa ou aplauso. Porque o fato de você estar servindo a Deus de coração, fazendo uma coisa que você gosta e foi talhado por Deus para isso, é recompensa suficiente. E a outra coisa é a eficiência. Essa paixão leva à perfeição. Deus quer que a gente sirva a Deus com perfeição. Mas ninguém é perfeito. Por isso que a gente tem um ditado, diz que prática leva à perfeição. Aqui é a paixão. Quanto mais paixão a gente coloca na obra de Deus, mais próximo da perfeição. Ela leva à perfeição, não quer dizer que a gente chegue lá.
Em Provérbios 15:16 diz que uma vida simples no temor do Senhor é melhor do que uma vida rica com uma tonelada de inquietações. Quão verdadeiro é isso, né? O temor do Senhor, a gente até comentamos uma vez aqui, não é o temor no sentido popular, de ter medo de Deus porque Deus é vingativo. Não, o temor aparece na Bíblia como a consciência que nós temos de que Deus é superior. Por isso, nós tememos a Deus. E daí, né, a questão do coração tem isso. A questão de muitas posses e não estar participando, na verdade, do papel para o qual Deus nos colocou aqui, pode acontecer muito. A pessoa tem muito de que viver, muitas posses, muitos recursos, mas não tem para que viver. Né? O que é de bom nisso? Um colega da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele pesquisa nessa área de motivação e tal, e ele fez uma vez com um aluno dele uma pesquisa interessante, que ele apresentou até posterior, em que, falando sobre a satisfação do trabalho entre as pessoas que tinham trabalho voluntário, e ele descobriu na pesquisa que, para boa parte delas, para quase a maioria delas, elas iam buscar satisfação que elas não tinham no trabalho voluntário, onde ela podia escolher o que ela queria fazer, com quem e como. Então, a satisfação nem sempre está no trabalho. A gente deve buscar o motivo pelo qual Deus nos colocou. De recursos pessoais. Aí que eu estava falando no começo. O Rick Warren diz assim: se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por mais ninguém. Não é assim? Não parece lógico agora? Né? Vinícius aqui tem uma composição de dons, interesses, ambições, habilidades que Deus deu a ele. De repente, esse mesmo conjunto no Alessandro pode ser até parecido, mas não é o mesmo. Então a contribuição do Vinícius é específica ao conjunto de dons e habilidades, etc. dele. Se ele não usar para fazer, não vai haver outra pessoa que vai poder preencher exatamente o papel para o qual ele foi criado por Deus. Aí vem a questão dos talentos, né? A gente estava falando, são diferentes. Pessoas têm talento com as palavras, outras têm boa coordenação motora e podem ser atletas, ou outros têm o dom para música, outros são organizados, podem ajudar na administração da igreja, do café, outros são bons em números, outros fazem quitutes, né, para o café, por exemplo. Nós estamos na praia hoje, né, pastor? Outros são bons em negócios, podem ajudar a fazer o plano estratégico, o planejamento estratégico da igreja, o plano orçamentário da igreja, falando com você mesmo. Enfim, a gente tem talentos diferentes que pode ser usado. E Deus nos dá, a cada um de nós, habilidades, está em Romanos 12:6, para fazer determinadas coisas. Então, às vezes, não adianta, quando você identifica essas habilidades, as coisas começam a fluir melhor. E ele fala em capacidades naturais, são essas que a gente adquire, né? E que são tão importantes quanto os dons espirituais. Dons espirituais são o F. Mas as capacidades naturais, que são aquelas que a gente tem, elas são tão importantes quanto. A diferença, Deus já nos deu no nascimento. Enquanto os dons espirituais, a gente vai recebendo, fala então, pastora, au fur et à mesure, né, pastora? Ao longo da nossa vida, à medida que a gente cresce. Claro. Eu falei para ela. Olha só, aqui, pesquisando ali o que eu achei. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quantas vezes nas nossas orações as pessoas na hora de orar pediam: quero conhecimento e sabedoria. E a pastora dizia: não adianta você pedir, porque Deus vai te dar quando for no meio. Mas enfim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Parece até lema de Ministério da Educação, mas está em Provérbios já. Provérbios 1:7. Ainda nos recursos pessoais, às vezes a gente fala assim: ah, mas eu não tenho aptidão nenhuma para oferecer.
balela, bobagem, todo mundo tem. Aí o Rick Warren traz alguns números aí pra gente. Uma pessoa comum tem de 500 a 700 habilidades. É habilidade práticas, hein? Eu tinha fui contar as minhas, deu umas 6 ou 7 só, mas tem mais, né? O cérebro pode processar 100 trilhões de fatos. A mente, olha só, presta atenção, mulheres. A mente pode lidar com até 15 mil decisões por segundo. Mas quão difícil é escolher o sapato para vir na igreja, né? Fala, Deus. O olfato pode identificar até 10 mil odores. E Paulo disse, né? Está na primeira epístola aos Coríntios, 10:31, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá, para os visuais. Tem os escritos e tem os visuais, né? A pessoa comum, né? Uma multidão, é um pouco embaçada, 500 a 700 habilidades. O cara do chapéu branco. 500 a 700 habilidades. Um sujeito que eu não consigo identificar qual é a cor do chapéu. Aí pense, né? Cada pessoa, 500 a 700 habilidades, é muita habilidade. E o cérebro? 100 trilhões de fatos ele pode processar. E ele é todo dividido, né? Ele tem uma parte aqui atrás que faz a associação visual, ele tem a parte que é responsável pela visão, ele tem uma área de sensações motoras e por aí vai. Misturando isso aí tudo, ele processa 100 trilhões de fatos. E olha aqui a mente, como fica quente para processar 15 mil decisões por segundo. E o quão difícil é escolher aquele sapato. E o olfato, né? Inclusive com tipos diferentes de nariz, aqui, uma limitadinha, pode ser uma plástica, tá? Plástica, né? Parece até que tem mesmo um sinalzinho de misturinha aqui. Mas enfim, o olfato pode distinguir 10 mil cheiros diferentes. Então, como é que a gente não tem habilidade para oferecer, não é? Os recursos pessoais, Deus quer que façamos o que somos capazes de fazer. É isso que nós estamos falando, né? Deu porque que você é bom, porque Ele te fez bom nisso. E se tem alguma coisa que Ele quer que você sirva e você ainda não acha capaz, Ele vai te capacitar. Essas habilidades, o que a gente tem dito até aqui, é uma constituição exclusiva que Deus deu, de cada um é diferente. A gente deve fazer então, olha só, um autoexame para saber quais são as habilidades que efetivamente possuímos. Porque às vezes a gente acha que tem uma habilidade, mas não tem não, né? Às vezes a gente acha que sabe cantar e quando começa, o Jonathan começa a chorar. Mas se a gente fizer um autoexame, a gente vai identificar. E essas habilidades são, de novo, um forte indício do que o Senhor quer que a gente faça. E veja bem, a gente não deve utilizar isso só, a gente fala muito de profissão, né? De escolher a profissão, quero trocar de profissão, mas não é só para a profissão, não. É para a profissão e para o ministério, porque a igreja precisa de cada um para o ministério. Inclusive, a igreja tem um papel fundamental em nos ajudar a identificar essas habilidades. É por isso, por exemplo, que a pastora insistia muito, olha, tem aula de música, vamos todo mundo fazer aula de música, porque de repente tem um cara que achava que não sabia tocar alguma coisa, e quando começa, vamos todo mundo, olha, chama as pessoas para virem aqui passar uma mensagem de manhã antes da pregação, porque às vezes você se descobre com esse tipo de interesse. Veja a questão do coral, por exemplo. Eu achei que eu não sabia cantar. Mas aí, por pressão, mas muita pressão mesmo, porque eu já sugeri coral que era para pular fora do teatro, entendeu? Eu falei, vou chamar um coral, né? Mas tinha só 3 caras cantando e 69 mulheres. Então, por pressão eu tive que participar. Eu achava que eu não sabia cantar. E depois dos ensaios, depois da apresentação, eu descobri que eu não sei mesmo. Mas eu me disfarcei lá no fundo, tranquilamente. Era uma pavarote, cara. E Deus é diversidade. Deus gosta da diversidade. É por isso que cada um de nós é diferente.
Se Deus preferisse a padronização, nós seríamos todos androides, padronizados. Deus faz os introvertidos e os extrovertidos, aqueles que gostam da rotina e outros que gostam de diversificação diária, os racionais e os emocionais, aqueles que gostam de trabalhar individualmente, de se concentrar e os que preferem trabalhar numa equipe. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge os seus propósitos. De novo, uma vida com propósitos. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele atinge através disso daí. Desculpa eu falar tanto em Coríntios, mas não tem Palmeiras, Santos, entendeu? E eu estou usando basicamente as citações que estão no livro do Rick Warren. Aquela é santista. Por favor. Só uma coisa, no anterior ainda, falando introvertido, extrovertido, isso determina às vezes a maneira como a gente vai servir. Então, por exemplo, nós vamos sair e fazer evangelismo. Um extrovertido, às vezes ele vai chegar e começar a falar alto e passar mensagem. O introvertido não vai conseguir fazer isso, mas ele vai se reunir num grupinho de 2, 3 pessoas e falar de Deus. Os dois estão pregando a palavra de Deus, mas cada um de sua maneira, e não adianta você bater contra isso. O modo de ser, né? A outra letrinha na forma, o modo de ser. Começa assim: não existe temperamento certo ou errado. É a nossa personalidade que determina, isso que eu acabei de falar, a maneira e lugar onde nós vamos usar as habilidades dos dons espirituais. Se você tenta atuar fora, né, tem a classificação de sanguíneos e melancólicos, se você tenta atuar de uma maneira que é diversa do que é a sua composição, do que é o seu temperamento, isso pode gerar tensão e desconforto, isso pode gerar desmotivação, inclusive para servir a Deus, e Deus não quer isso. Deus quer que a gente utilize o nosso temperamento em prol da obra. Imitar o ministério de outros, a gente falou um pouquinho disso, raramente dá resultado. Então como é que eu faço? Se eu gostaria de fazer uma coisa parecida com o que o pessoal faz, ora, você aprenda com os exemplos, mas filtre como é que esse exemplo se aplica a mim, como é que eu posso utilizar esse aprendizado e não imitar. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Glória a Deus. Aí nós vamos para a última área. A área das experiências, né? Você vê o ratinho aqui. Aqui embaixo está escrito assim: experiência, você ganha experiência não fazendo a mesma coisa 2 vezes. Então, não sei, o ratinho ou ele escapou pelo rabo, ou ele viu um coleguinha, né? Então ele já se prepara. Então a experiência, na verdade, ela vem de muitas fontes, né? Cumprir o propósito da nossa formação, por turbulências. E foi também, ontem eu falei com a minha filha, e a questão, ela também está com muito estresse, né? Além da questão da escola, está em casa dos outros, a mãe no hospital, fazendo cirurgias seguidas. Ela começou a chorar e dizia assim: não é justo, não é justo. Aí eu disse a ela assim: isso não aconteceu comigo, mas aparentemente aconteceu com ela. Quando você estava viajando no avião, já passou, vocês contaram a história do avião que não descia aqui, não foi? Ou então ele entra numa área de turbulência, durante 3, 4, 5 minutos ele chacoalha demais, e daí você já começa inclusive a rabiscar seu testamento, né? Mas daqui a pouco passa a turbulência e você está de novo tranquilo. Não tão tranquilo como antes, mas já está tranquilo. E foi o que eu disse à minha filha, né? É o que está acontecendo agora, né? Na vida dela, na vida da mãe, na vida das pessoas que estão mais próximas. É um período de turbulência pelo qual a gente vai passar. E assim, isso vai moldando as nossas experiências. Então, primeiro, experiências familiares. É o primeiro filtro. Inclusive na área organizacional, quando a gente começa a falar de comportamento organizacional, a gente começa, é como se a família te desse um primeiro par de óculos e você começa a enxergar, digamos assim, a família te deu um óculos vermelho, então para você o mundo é vermelho. Depois vem a escola, te dá um óculos amarelo, aí o teu mundo já não é mais vermelho, é uma mistura de vermelho com amarelo, assim vai. As experiências educacionais, a escola, né, a segunda grande influência na nossa vida.
As vocacionais, as coisas que você descobre que gosta de fazer, que faz bem ou que tem condições de aprimorar. As suas relações espirituais, as suas experiências espirituais, às vezes não sempre dentro da igreja, às vezes dentro de uma outra área, uma outra doutrina. E essas experiências nem sempre são positivas, mas a gente aprende com elas, elas formam a nossa personalidade e o nosso caráter para servir a Deus. As experiências ministeriais, ou seja, aquilo que você já está servindo, como foi, as missões que a pastora fez na França, no Marrocos, são experiências ministeriais que moldam a formação dela e ela pode transmitir um pouco para nós. E as experiências dolorosas, né? Como acabei de citar, no caso da mãe da minha filha, que está passando por cirurgias, a situação da minha filha, a perda de um ente querido, etc, etc. E é exatamente das experiências dolorosas que Deus se vale para indicar qual é o nosso ministério, na maioria das vezes. Claro que as outras são importantes, mas são as dolorosas que vão fazer a diferença. Deus permite que passamos por ela para nos capacitar a trabalhar com outras pessoas. Então, por exemplo, a pastora disse, já pregou mais de uma vez sobre isso, como é que eu vou dizer para uma pessoa, tenha fé que Deus vai curar a sua doença, se isso nunca tivesse acontecido comigo? Quem melhor para aconselhar uma pessoa que, sei lá, é alvo de uma traição da esposa, porque os maridos nunca traem, né? Só a esposa. Se não alguém que já passou por essa dor, sabe como foi difícil e sabe, não sabe o que tem que ser feito, mas pode compartilhar a experiência. Então são as experiências dolorosas, sim, que nos capacitam. Por quê? Ele nos conforta em todas as nossas aflições, de modo que nós podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, nós então seremos capazes de proporcionar o mesmo conforto que nós recebemos de Deus. É um aprendizado prático, né? Treinamento e serviço. Ainda na área de experiências, essas experiências dolorosas, aquelas que nos trazem arrependimento, né? Porque eu fiz isso, ou porque eu deixei de fazer isso, aquelas que nos trazem ressentimento, que nós gostaríamos de esconder e esquecer, olha só, é uma pista muito forte. Isso acontece até às vezes na escola da profissão. É comum, por exemplo, em medicina, você encontrar pessoas que resolveram estudar medicina porque a mãe morreu de câncer. E ele quer então fazer medicina porque ele pode, quem sabe, um dia pesquisar e ajudar a escolher a cura do câncer. Uma experiência dolorosa para ele, ele quer fazer alguma coisa. Assim é o nosso ministério na igreja. Mas em primeiro lugar, nós temos que ter o desejo de compartilhar isso, porque não é fácil. A gente tem que ter o desejo de aqui entre os irmãos da igreja admitir faltas, fracassos, temores, e isso vai fazer que o ministério da gente seja mais forte, mais eficiente. Porque vai ficar claro, e a gente pode falar isso por experiência própria, que Deus nos ajudou nos momentos de fraqueza. E é interessante que tem uma frase que o Rick Warren também usa no livro, que é do Aldous Huxley. Experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Vamos pegar o exemplo, né? Uma pessoa querida que você perdeu por doença. Eu conheço, por exemplo, pelo menos um caso assim, de uma amiga cujo pai faleceu em 97. São 2 filhas, 2 filhos e a mãe. E a família praticamente se fechou. Sabe, tem lá um prédio, tem não sei o que poderiam dar um destino, tudo gira, nada anda. Hoje, 17 anos depois, a família ainda está paralisada pela morte do pai, que foi doloroso. Mas eles poderiam ter dado a volta por cima, aprendido com isso, passado essa experiência. Então a experiência não adianta nada você passar por ela, se dela você não tira nenhuma lição. Então, para resumir essas 5 partes, a gente vai ser eficiente no ministério quando nós utilizarmos os nossos dons espirituais, que é a nossa formação espiritual. Aqui teve que haver uma pequena inversão de letra, viu, pessoal? Prestar, certo? As nossas habilidades, que são os nossos recursos, na área de interesse do nosso coração, aquilo que desperta a nossa paixão, de modo que obtenhamos a melhor expressão da nossa personalidade, que é o nosso modo de ser, e de nossas experiências.
quanto mais adequada for essa combinação para o ministério que a gente desempenha, maior a probabilidade de sucesso do ministério. Ok? E, de novo, tem o pessoal que gosta de ler, tem o pessoal que é mais visual, então vamos repetir isso aí, Alessandro. A gente tem que utilizar os dons, as habilidades, a expressão do nosso coração, da nossa personalidade, das nossas experiências, foi o melhor que eu consegui achar de experiência, tá? Para exercer o nosso ministério. Nosso ministério nada mais é que um meio de plantar e ver crescer nas outras pessoas a vontade de servir a Deus. Amém. É para isso que nós estamos. Amém? Amém. Cadê o... Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela mensagem que tu passaste hoje. Que ela tenha penetrado firmemente em nossos corações e que nós saibamos, Senhor, que não há outro motivo para estarmos aqui do que utilizar todos os dons e habilidades que tu nos deste para a tua glória. Amém.